Começou mais um DicaCast. Muito boa tarde, gente. Muito bom dia, muito boa noite. Não sei que horas você está nos assistindo agora, porque esse podcast não é ao vivo, tá? Ele é gravado. Então a gente tem que falar com a galera. Boa tarde, boa noite pra você, meu amigo, minha amiga, que tá aqui já nesse canal maravilhoso, que é o maior canal LGBTQIA+, desse YouTube. É isso aí. Boa tarde. Boa tarde, não. Boa noite. Que boa noite, boa amiga. Noite, boa Pamela. noite. Tudo bem? Como é que você tá, amiga? Você tá bem? Tô bem, amiga. Tô ótima. Temos uma convidada lindíssima. A Dica já ficou apaixonada por ela. Não, a Pamela, ela já começa já querendo o quê? É assim, gente. É assim. Já chegou a Dica, já ficou assim, ó. Ô, Pamela, vamos falar pra galera que eles vão assistir esse episódio agora, mas tem um episódio... Tem um episódio anterior, a gente gravou a segunda temporada do podcast. Aí nesse linkzinho aí, ó. Que a gente entrevistou a Raquel, maravilhosa. Foi um podcast ótimo. Nossa, muito legal, a gente riu muito. Exatamente. E a Pamela conta da viagem dela, que ela foi deportada, gente. Tá muito engraçado. Vamos lá, corre lá pra assistir, que tá muito bom, viu? Tá muito bom. Mas vamos começar esse podcast? Vamos começar com essa maravilhosa? Com essa maravilhosa Érica Fernandes. Mãe do Noah, criadora de conteúdo, mulher trans, maravilhosa, lindíssima. Ela é linda mesmo, gente. Confesso que eu estou... Ela tá... Eu não tô conseguindo... Ela tá com vergonha. Tudo bem, Érica? Como você tá? Acho que eu saio daqui com date hoje. Tá, pega na minha mão então, vai. Ave Maria. Ela é linda, gente. Ela é linda. Pessoalmente, muito mais ainda. Que isso. Boa tarde, meu amor. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite, primeiramente. Obrigada eu pelo convite, por deixar eu falar um pouco sobre mim, me apresentar para todo mundo. E pra galera também LGBTQIAP+, que não me conhece, a me conhecer um pouquinho mais agora também. A gente ama. A gente ama. E a primeira pergunta é: quem é Érica Fernandes? Quem é Érica Fernandes? Ai, uma menina crescida. O espírito jovem. Sou uma menina crescida, sou mulher trans, sou mãe. O Noah tem quantos anos hoje? 3 anos. 3 anos. 3 anos? Lindo, eu acompanho. Que gracinha. Podia passar a foto dele agora, né? Ele é lindo, uma gracinha. Nas redes sociais dela, se vocês não seguem, sigam ela. Ele tem muito esperto. conteúdo. É o próximo influencer aí. Olha! Já fazendo a carreira do filho. A nova geração. Tá certo. Eu super apoio. Tá, vai pro caminho certo. E você tá solteira, Érica? Eu estou solteira. Solteiríssima, livre. gente. Fazer 3 meses agora. Você tá solteira? Tá recente? Mas a Dica já não vai investir mais. recente, mas totalmente decidida. Eu sou emocionada, meu amor. E bem resolvida. Eu sou muito emocionada. 3 meses. Muito bem tá resolvida. Muito recente, tá? Tá muito recente. Mas o mundo é dos emocionados. Bem isso. Sapatão, né, mulher? Emocionada. Então. Sabe como que é as coisas, né? Então. Eu tenho um pezinho lá, um pezinho cá, então eu também tenho... Você é bissexual? Eu sou bissexual, então... Ai, que tudo. Sou um pouco sapatão, um pouco lá, um pouco cá, Ai, então que fico meio... delícia. emocionada também. Já casa rápido. Também. Eu sou Meu assim. Deus. Qual que é o seu signo? Sagitário. O mesmo Aí, ó, signo. pronto, vamos casar. Sagitário com acidente Eu sou virgem, sagitariana também. A lua em touro. Será que Sagitário com Sagitário... Não, meu ascendente... Vênus é em escorpião. Não, Meu eu... Deus. meu ascendente Perigosa. Meu ascendente é gêmeos. A lua eu não sei. Não sei Sagitário com Sagitário se dá muito não, viu? Eu nunca fiquei com ninguém de Sagitário. Eu já. É E babado. Aí? É bom? Eu me apaixonei. Eu fiquei... Foi a... Alguém. R. O arroba. @R. @R. Sagitário com Sagitário pega fogo, dá muito bom. Eu nunca fiquei com ninguém do meu signo. Muito você bom. acredita? Nunca. O meu karma é touro. Gente, só acabou de sair uma taurina É daqui. tanto que meu filho nasceu de touro também. É só taurino. Só. E aí, Dica? Não, sem problemas nenhum. Sem problemas nenhum. A gente cai de cabeça. A gente é emocionada, filha. A gente é sapatão. Amanhã a Dica já tá casando já. Ai, meu Deus. Qual a cidade, Érica?
Eu tenho 32 anos. Olha, nossa, que novinha, tudo, mais nova. Daqui é você, a mais nova. Sério? Seríssimo. Eu achei que eu era mais velha. Não, daqui. você é a mais nova. Sério? Vocês têm 33, 34. 33. Nossa, gente, eu achei que vocês eram mais novos que eu. Jamais. Menina, a gente já viveu muito A gente nessa já vida. viveu A bastante. gente já sofreu muito também. Mas a gente também tá na mesa, todo mundo ali, ó, coladinha. 32, 33, 34. É escadinha. E a sua trajetória, Érica? Como que é, assim, tipo... Como você se descobriu? Como que Conta foi, pra assim, gente. o início de tudo? Então, vou fazer igual uma fala da Roberta Close, né? Igual. Eu não me descobri trans, eu nasci trans. Olha! Maravilhosa. Maravilhosa. E, então, tipo, eu sempre soube que tinha algo diferente, né? Ali desde quando eu era criança. Porque eu sempre fui uma criança viada, né? Tipo, falando assim, popularmente. Claro. Sempre tive meus trejeitos e tal. Então, eu sempre soube que eu era diferente ali da minha turma. Sempre gostei de ficar mais com as meninas, de me envolver mais com as meninas, de brincar mais com as meninas. As brincadeiras de menina, nunca gostei de futebol. E eu lembro quando... Na escola, quando eu era criança, mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, tinha aquela coisa de separação, né? Tipo, os meninos vão brincar de futebol, que não sei o quê, as meninas vão brincar de queimado, os meninos não sei o quê. Então, eu já comecei a sentir dali. Então, quando eu chegava em casa, eu queria muito brincar com as meninas, porque eu não sentia vontade de brincar com os meninos. Então, muitas vezes, eu sou católica, minha família são toda evangélica, eu passei um bom tempo na igreja também. Então, desde criança, eu sempre orava, né? E sempre quando eu ia orar, eu lembro isso, com 6, 7 anos de idade, eu orava, me ajoelhava na cama e orava. Papai do céu, amanhã eu quero acordar de cabelo grande, de pepeca, igual as meninas, igual as minhas amigas. Ai, meu Deus. Gente. Eu vou chorar, gente. Porque eu queria ficar com as meninas quando era criança. Eu não queria brincar com os meninos. Então, tipo, eu pedia, né? Como tinha aquela coisa de, Deus manda em tudo, Deus que muda isso, Deus muda aquilo, Deus faz... Então, a única pessoa que eu poderia pedir... Era pra Deus. Olha, arrasou. Fofa. Arrasou. E aí, passei minha infância, assim, minha adolescência, até que eu me descobri gay, né? Não me descobri, né? Tipo, mas eu achava que eu seria um gay, porque eu comecei a me atrair pela figura masculina também. E era naquela época do GLS. Ela é maravilhosa, cara. Ela é maravilhosa. Tô apaixonada. É isso, Naquela- gente. No na segundo época- podcast, a dica Eu já sou tá da assim. época do GLS, tá? Então... Eu também, nós também. A minha única representatividade eram os gays. Porque a gente não ouvia muito falar em pessoas trans. Pelo menos Não ouvia mesmo. não se ouvia. E o pouco que se ouvia falar era da parte marginalizada das mulheres trans, assim. Que eu tinha até medo, tá? Eu tinha medo de... Mas assim, Sério? brincadeiras à parte. Mas antigamente tinha essa questão de muita matança, né? De muita violência, né? Hoje... Ainda tem, mas ainda é, tem, mas eu acho que menos. Eu acredito também, que mas antigamente seja, as pessoas né? tinham muito Perdão. medo, né? De sair na rua. Sim. E aí... a minha representatividade na época eram os gays. Então eu via aquela coisa tudo colorida, tudo aquilo, tipo, unicórnios. Eu falava, nossa, eu quero ser assim, eu acho que eu sou assim. Isso você tinha o quê? Ali por uns 17 anos? Uns 15, 14, 15 anos. Você é de São Paulo. Não. Isso era no interior? Eu sou do Nordeste. Eu sou nordestina, de Aracaju, Sergipe. Aqui de tudo! É que eu não tenho um sotaque, eu moro há 11 anos em São Paulo. Então Não tem muito sotaque. Acabei perdendo o sotaque. Então, acabei me descobrindo ali, né? Tipo, uma pessoa gay, um menino gay na época, por aquele mundo, né? Tipo, colorido, onde podia me soltar mais, me afeminar mais. E até que, com 17 anos, eu conheci
Eu vim ter acho que o primeiro beijo com menino, acho que com 16 anos. Que até o entanto eu sempre ficava com menina. Até namorei uma prima de 4º grau, eu acho. Então, tipo assim, eu sempre fiquei com meninas. E tanto que hoje eu fico também com meninas. Eu gosto dos Queremos dois. saber mais sobre isso daqui a pouco, né? Então, aí eu comecei, tipo, a me interessar pelos meninos também. E aí eu comecei a ficar com meninas, acho que com 16 anos e tal. E com 17 anos, eu comecei a namorar um menino. E foi quando eu saí de casa. Porque minha mãe sempre me repreendeu, né? Então, ela sempre... Quando ela percebia... Eu ia perguntar isso, como é que foi pra sua família a minha ali? família não aceitava. Minha mãe não aceitava de jeito nenhum. Sempre que ela percebia algum trejeito meu, ela me repreendia. E ela sempre falava, se você virar viado, você vai sair de casa. Se você virar viado, eu vou te dar pro conselho tutelar. Meu Deus. Era bem babado. pesado. Era babado o negócio. Era pesado. Era pesado. Eu imagino. Era bem pesado. Então, tipo, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Se um dia eu, né, tipo, me assumir, eu vou sair de casa. Eu vou sair de casa. Então, com 17 anos, quando eu comecei a namorar, eu saí de casa. Mas aí, essa parte de você se assumir, você falou pra sua mãe ou ela descobriu? Como é que foi essa parte aí? Foi assim, acho que ela, como ela sempre soube, né, tipo, já percebia e tal ali. Não tem como, né? Quando eu comecei a namorar esse menino, o que é que eu fiz? Eu coloquei uma foto nossa na tela do meu celular. Ela viu. Nossa, mas beijando? Beijando ou não? Tipo, normal. Nem precisa, né, amiga? Juntos, assim, coladinhos. Não tem como, né? Aí eu deixei a gente juntos, assim, de capa no celular. E deixei o celular próximo a ela. Você deixou pra ela ver. Pra ela ver. Ah, você fez de propósito. Fiz de propósito, pra ela ver. Porque eu não tinha coragem de chegar, porque a gente nunca teve... Eu nunca nem conversei sobre sexo com minha mãe. Porque sexo era uma coisa muito proibida. Gente, eu vim transar a primeira vez com quase 18 anos, que foi, tipo, dentro desse meu namoro. Tipo, foi... Ah, então era só uns namoricos, uns beijinhos. Era só beijo. Quando as pessoas falavam de sexo perto de mim, eu saía. Porque eu achava uma coisa muito abominável. Era uma coisa, assim, muito terrível falar de sexo perto de mim. Porque eu não tinha esse diálogo dentro de casa. E a minha mãe, quando passava alguma cena de sexo na televisão, ela mandava sair. Ela mandava sair. Mesmo, é assim que funciona. Minha mãe é assim, meus pais. Era assim, então, tipo, na minha cabeça, o sexo era algo assim, tipo, um pecado. Meu Deus do céu, era uma coisa... Eu não podia nem falar. E se eu ouvisse alguém falando, eu saía de perto. Eu me sentia constrangida de falar de sexo. Então... eu não tinha diálogo com a minha mãe, não tinha como conversar. Então, a forma que eu tive de me assumir foi pegar, colocar a foto no celular, deixei no cantinho, assim, do lado dela e saí de perto. Aí, quando eu voltei... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mulher, Aí, já tava com as mãos. Eu voltei, ela já tava assim, ó. Tremendo. O que é isso aqui? Falei, é isso, mãe. É o que você tá vendo, é o que você já sabe. Corajosa. Mas não se preocupa que eu tô saindo de casa amanhã. Eu já tinha bolado tudo também. Então eu já ia sair de casa. Já tinha planejado tudo. E eu ia sair de casa realmente no dia seguinte que eu me assumi. Passada. Eu saí de casa no Aí dia tu foi morar com o boy? Fui morar com o boy. Não. Você saiu, realmente? Eu saí de Ela casa. saiu de casa. Eu saí de casa. Tudo, ela... É, porque a mãe dela poderia ter falado. Era assim, foi tipo meu primeiro amor, um amor assim que tipo, sabe, que eu queria, porque queria viver aquilo. Foi uma coisa muito intensa. Apaixonada, né, mulher? Muito emocionada, muito intensa. Apaixonada. Muito intensa. Intensa. Então eu planejei tudo, eu falei, eu não quero viver isso escondido, eu quero poder, sabe, tipo, soltar, assim, isso tá aqui dentro. Certo. E eu morar com a minha mãe, eu ia ficar reprimida, e eu não ia conseguir viver aquele amor que eu estava sentindo. E eu queria. Então eu fiz isso. Peguei o celular, mostrei pra ela, falei, é isso que você tá vendo? É o que você tá imaginando? Sem muitas palavras, tô saindo amanhã de casa. Ela ficou, tipo... Sem palavras, ela ficou sem reação. Não, nem tinha o que falar. E você foi embora? Eu já tinha planejado. No dia seguinte, só fiz minhas malas, arrumei minhas coisas e fui embora. E ela não falou nada? Nada, ela ficou desacreditada, assim. Ela ficou desacreditada, literalmente, porque acho que ela não imaginou que eu teria essa coragem de sair de casa. Só que aí, o que é que eu tinha feito? Eu já tinha conseguido um emprego, com 17 anos. Meu Deus, eu planejei tudo. Planejou tudo. Eu sempre fui uma pessoa independente, sabe? Eu acho que por ser quem eu já fui, quem eu sou, e por, sabe, aprender a viver comigo mesma, saber que eu iria ter que lidar com tudo aquilo. Com tudo, com o mundo,
Só eu. Então, eu acabei, tipo, aprendendo a me lidar sozinha, assim. Então, já fui arranjar emprego. Menti no trabalho, falei que eu tinha 18 anos, mas eu tinha 17 na época. Meu Deus, gente. Aí, peguei minhas coisas e saí de casa com 17 anos. Aí casou. E aí, casei. E aí, ele percebia que eu tinha uns 3 jeitos, assim, e tal. E aí, eu comecei a fazer show. Além de trabalhar, eu trabalhava no PAP. O PAP é o porta a porta. Eu não vou falar o nome da empresa para não... Né? Mas o que é isso? Eu vendia plano telefônicos de internet, de residencial, fixo. Tinha que passar. Só que era no porta a porta. Eu saía batendo em porta a porta pra vender no sol quente, tipo, era tipo assim. Guerreira. E aí à noite, nos finais de semana, eu comecei a fazer show como drag. Tudo. Eu comecei a fazer show de drag. E aí, tipo, esse meu namorado via quando eu chegava em casa, eu não queria tirar aquele personagem, que era um personagem, né? A drag era um personagem. Até então, na sua cabeça. Até então, na minha cabeça... Não, hoje em dia também, né? A drag é um personagem. Hoje em dia as pessoas confundem, igual, tipo, a Pablo. A Pablo é um personagem. Exatamente. A drag, ela é um gay que se monta. Sim. Ela é ele, não é ela. A gente fala ela porque é o costume de ver a aparência feminina, então a gente comenta ela. Mas é um personagem. Então, tinha um personagem. E quando eu chegava em casa, eu não queria desmontar aquele personagem. E aí, o meu namorado, na época, falou, né? Falou assim, olha, eu acho que eu sei que se você quer ficar assim, eu te apoio. Ele falou, se você quiser ficar assim, eu te apoio e tal. Eu falei, mas mesmo, você não vai terminar comigo? Você não vai? Ele falou, não, por mim tudo bem, pode ir. E aí, eu comecei a me hormonizar nesse período. Foi um apoio, então, essencial dele, né? Porque até então, talvez se você não tivesse o apoio ali, você... porque ela estava apaixonada. Se ele falasse que não, provavelmente ela ia estender mais. Então, aí teve mais mas coisa. A minha vida dá um livro. Meu Deus, né? A gente adora, literalmente um podcast. A gente adora. O podcast é isso, a gente adora. Literalmente um podcast. E então... a gente ficou até meus 19 anos, 17 até os 19 anos. Com 19 anos a gente já acabou terminando. E aí a gente tive alguns problemas. Não, com 19 não, minto. Mas aí você já tinha começado a hormonização? Sim, eu tinha começado. Eu ia fazer 19 anos quando a gente terminou. E aí eu fiquei desempregada, nós terminamos, estávamos morando na casa dos pais dele. Meu Deus. Eu tive que sair da casa dos pais dele. E pra onde que eu voltei? Pra sua mãe. Pra casa da minha mãe de novo. E sua mãe ficou de boa? Então, a minha mãe falou, você vai voltar pra dentro de casa. Mas vai ser da forma que eu quero. É isso. Você vai tirar essas suas roupinhas, vai mudar seu jeito. E você vai voltar a ser homem dentro de casa. Meu Deus. Aí eu falei, então... Tá, tipo, não tinha outra saída. Não tinha opção de escolha. Eu também eu não iria pra rua, né? Então, que a maioria das pessoas LGBTs acabam indo pra rua, né? Mas verdade. Eu falei, não, vou resistir, né? Nós somos LGBTs, somos resistências. Então, resisti, voltei da casa da minha mãe, voltei como ela queria, bonitinho e tal. Até que chegou um tempo e falei assim, olha, sabe de uma? Eu não quero mais, acho que foi uma fase... Eu não vou continuar sendo gay mesmo. E continuei. Só que sempre tinha aquela coisa ali, cutucando ali dentro, aquela mulher querendo sair. Cutucando. Aí, com 21 anos, eu tentei de novo a me hormonizar de novo e tal. Só que eu senti muita pressão, porque a minha base da minha vida sempre foi minha família. Então, tipo, se minha família não me aceitava, era como, tipo... Sabe? Pra mim, assim, minha família me aceitou, o mundo... Não sei se pode falar a palavra. Pode falar, foda-se. O mundo foda-se. Isso aí, foda-se. Então, tipo, pra mim, na minha cabeça, era isso. Então, primeiramente, a minha família. Então, se minha família não me aceitava, eu queria que elas... É o que todos buscamos, né? Eu queria que eles me aceitassem. Então, novamente, eu tentei com 21 anos. E aí, minha família não me aceitou de novo, minha mãe não me aceitou. Até que, com 23 anos... Eu tive um pico de depressão.
muito forte por não... por estar segurando aquilo por muito reprimindo. tempo. Por muito tempo. Que eu até pensei no suicídio. Eu cheguei, tipo, a pensar realmente no suicídio. Eu falei, eu não aguento mais ficar dessa forma. Eu quero poder ser quem eu sou. Porque eu não conseguia me vestir direito, sabe? Tipo, com umas roupas, né, dita masculina, eu não conseguia. Eu andava de qualquer jeito. Pegava, era estampa com listra, sabe? Porque eu não tinha o prazer Entrou numa depressão, eu não tinha o prazer de me arrumar, eu não tinha o prazer sabe, de me vestir daquela forma. Então, eu cheguei pra minha mãe e falei, olha, mãe, é o seguinte, ou você prefere ter uma filha viva ou um filho morto. Nossa. Porque realmente eu ia me suicidar. E aí minha mãe começou a chorar, minha mãe falou, não faz isso, você vai acabar com a sua vida. Olha como você é lindo. E realmente, gente, eu era um gato. Gente, imagina. Eu era. Minha mãe falou, nossa, olha as meninas, tudo dá em cima de você, cai, você vai fazer isso com a sua vida, que não sei o quê. Eu falei, mãe, mas é isso. Eu não aguento mais, eu tô cansada já de ficar, sabe, segurando isso, me reprimindo de uma coisa que eu não sou eu. Eu não sinto mais prazer de viver dessa forma, eu não sinto mais prazer de estar assim. Eu falei, tipo, ou é um filho morto ou uma filha viva. Então, aí ela, mas e Deus? Como eu falei também, eu passei um período da minha adolescência, eu fui coroinha. Eu dei aula de catequese também para as crianças, então eu estudei a Bíblia também. Então, a minha mãe falou, mas e Deus? Deus não quer isso. Eu falei, olha, eu vou conversar com Deus e vou esperar a resposta. E vamos ver o que vai ser. E realmente, eu fiz isso. Da mesma forma, quando eu era criança, que eu falei lá, que eu ajoelhava e pedia para Deus. Que fofinha, eu pedi uma resposta. Linda. Ela falando de Deus, tá a coisa mais linda do mundo. Eu pedi uma resposta para Deus. Eu sempre tive uma conexão espiritual muito forte. Então, nesse pico de depressão que eu pensei no suicídio, eu me ajoelhei novamente, orei e pedi para Deus. Falei, Deus, se for real, me mostra. Sabe? Tipo, se esse é o meu fim, então tipo, eu quero saber a resposta. Se amanhã eu vou continuar vivendo como uma nova pessoa ou se realmente acabou por aqui. Se essa minha vida já encerrou. Porque realmente eu estava no meu limite, não dava mais para mim. E aí foi... Eu apaguei, eu orei e eu apaguei, tipo, dormi, eu não sei. Sabe, eu senti como se fosse uma viagem astral. Não sei se vocês já ouviram falar em viagem astral. Já. Como se, tipo assim, foi um sonho muito real. Na mesma hora. Você quer uma água? Quer uma água? Tem uma água aí? Não tem. Pega uma água pra... Eu também tô assim, é por causa do tempo. Pode continuar? Claro. Então, e daí foi, tipo assim, na mesma hora que eu apaguei, parece que eu acordei. Eu fechei o olho, dormi e eu acordei. E eu acordei com um clarão muito forte dentro do quarto. E esse clarão... Obrigada. E aí, esse clarão, eu conseguia ouvir dentro da minha cabeça a voz. Eu sabia que estava falando comigo, mas eu não via imagem. Era como se fosse um feixe de luz muito forte. Eu não via a imagem. Eu não via quem era, não via rosto, não via imagem. Eu sentia o toque e ouvia a voz dentro da minha cabeça. Falou assim, te levanta. E eu senti a mão me tocar, me levantar. E quando eu olhei, assim, eu vi como se fossem uns anjos em volta. Mas eram em miniaturas, assim, era tipo mini anjos, assim, em volta daquele feixe de luz. E aquele feixe de luz me levou no braço até... Na casa que eu morava tinha um espelho no banheiro, assim, em pé. E aquele feixe de luz me levou até a frente do espelho. E ele me colocou, assim, na frente do espelho e falou, essa é você. E foi ali que eu me vi, como mulher. Que tudo. E aí, quando eu me vi,
foi quando eu tive a certeza de que... eu tive a resposta de Deus, na verdade, né? Pra quem que eu seria de verdade, que eu era de verdade. Então, a partir daquele momento que... Você olhou pro espelho. Que eu olhei, que Deus me deu aquela resposta e falou que eu poderia ser aquilo, que Ele me permitiu ser aquilo, aí foi quando no dia seguinte, eu acordei e falei, agora tive a resposta. Ninguém me para. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, tive a resposta de Deus. Falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela, mãe, tive a resposta de Deus. Deus me mostrou e é isso mesmo. Eu vou seguir meu caminho. Gente, e foi incrível. Aquela treva que eu vivia, aquele mundo cinza, ficou colorido. Começou a fluir. Tudo começou a fluir na minha vida. Eu acredito. Depois da minha transição, tudo começou a fluir. Minha vida, tipo, fluiu. Conexão com Deus. Simplesmente tudo fluiu, sabe? Portas de trabalho, oportunidades de muitas coisas, assim. E foi incrível. E sua mãe, a partir desse momento, ela ficou tranquila? Ela demorou um pouco até ela, né, aceitar e tudo. Demorou, acho que uns 3, 4 anos, assim, pra ela aceitar. Ah, demorou ainda. Demorou bastante. Demorou bastante. Né? Pra minha mãe foi. Já a minha avó... Não, a partir do momento que eu falei pra minha avó que eu tinha feito a transição, que eu era Érica, a minha avó me respeitou. Tipo, minha avó sempre me tratou no feminino, diferente da minha mãe. Minha mãe ainda no início ela me tratava no masculino, tanto que eu tive a minha avó como referência pra falar pra minha mãe. Falei, mãe, olha a idade da avó e olha a sua idade. A avó já tá me tratando no feminino, ela tá me respeitando, me aceitando como eu sou. E você ainda não. Você era filha única? Não, eu tenho uma irmã de 17 e um irmão de 25. E eles de boa? Não, meu irmão sempre foi meu parceiro. Tipo, desde quando eu me assumi gay, eu falei pro meu irmão. Meu irmão acho que tinha uns 10 anos quando eu me assumi. Eu cheguei pra ele e falei assim, olha, Lucas, deixa eu te contar uma coisa. Porque eu não tinha ninguém pra falar, não conseguia conversar com ninguém. Aí você contou... O microfone? Aí. Eu não tinha ninguém pra conversar. Então, tipo, foi sempre meu irmão. E ele, acho que tinha uns 10 anos, eu cheguei pra ele e falei, olha, deixa eu te contar uma coisa, mas não conta pra mãe, não. Oh, meu Deus. E ele guardou o segredo. E ele guardou o segredo. Que fofo. E ele guardou o segredo. Você tem contato com a família até hoje? Sim, eles moram aqui em São Paulo. Agora tá tudo bem. Agora sim, todo mundo, nossa, todo mundo me aceita, todo mundo, minha mãe também. Que fofo. Meu Deus. Que lindos, né? Achei fofo, né? Que gracinha. Quando você falou pro seu irmão, ele fez o quê? Tipo, na hora? Não, assim. Meu irmão sempre foi tranquilo, assim. Ele sempre foi uma cabeça aberta pra tudo, assim. Mesmo ele sendo novo, ele com 10 anos, eu falei pra ele, olha, Lucas, deixa eu te contar um segredo. Olha, eu gosto de menino. Eu falei, olha, eu gosto de menino. Aí ele, sério? Mas se mãe souber, você sabe? Com certeza. Mãe é brava. Ainda que ela teve... E aí, depois dessa né, eu acho que foi... Qual foi a parte mais difícil da transição pra você? A parte mais difícil foi a aceitação da minha família. Foi a parte mais difícil. Depois que minha família me aceitou, que minha mãe ficou tranquila, como eu falei, tipo, minha família sempre foi a base de tudo. Então, se minha família me aceita, foda-se o resto. Foda-se o resto do mundo. O importante é o acolhimento familiar que eu tenho. Então, a partir do momento que todo mundo me acolheu ali, acabou as barreiras pra mim da minha transição. E quando você se descobriu bissexual? Então, na adolescência. Porque eu sempre gostei de ficar com menina, desde a minha adolescência. Eu cresci ficando com meninas. Depois dos meus 16, 17 anos, foi quando eu comecei a ficar com meninos. E aí eu passei um período ficando só com meninos. Depois que comecei a ficar com meninos, né? Eu comecei a ficar só com meninos. E aí, depois a minha transição... É isso que eu queria saber. Foi assim, o seguinte foi assim. Quando eu tava de menino, depois da minha puberdade, depois da minha adolescência, né? Tipo, 17, 18, 19 anos, eu sentia como se
eu tivesse a obrigação de fazer o papel de homem ficando com uma mulher. Só que eu não me comparava a um homem ficando com a mulher. Porque eu me sentia uma outra mulher ficando com outra mulher. E se eu ficasse com uma menina, eu com aparência masculina, eu tinha que interpretar o papel de homem. Então eu acabei não ficando, tipo, parei de ficar com meninas por conta disso, porque eu não queria me sentir um homem ficando com a mulher. Eu queria, sabe, tipo, claro, né? Tá ali uma mulher. Ser lésbica, por favor, né, gente? Então, foi depois da minha transição que eu me reafirmei, tipo, a minha bissexualidade. Porque eu já me sentia confortável, já me via como mulher, e me senti mais confortável de ficar com outras meninas. Então, já não fazia mais o papel de um homem ficando com a mulher. Eram duas mulheres ficando. Porque, não, gente, o tanto de... Como que não dá em cima de uma mulher dessa? Fala. Eu já batei jogos, mulher. A Pamela, ela consegue me deixar sem graça, gente. Ela consegue, Pamela, você consegue. Por causa que eu tô solteira. E sabe essas amigas que quer que você arrume desencalhar. Que você desencalhe, que você... ela mas quer não se iluda, viu? Porque é o segundo podcast, ela já tá assim. Não, aí você me quer. Sagitariana, né? Sagitariana! Sagitariana! É melhor que falar com a experiência própria. Você sabe como funciona, né? Sabe como é que é? Hoje ela tá apaixonada, amanhã ela pode estar também. Hoje eu mandei um áudio pro meu amigo, né? Eu tava dirigindo, fui deixar meu filho na casa do pai pra poder vir pra cá. E aí, eu falei pro meu amigo, me apaixonei 2 vezes seguidas agora. Eu acabei de virar a esquina. Tinha um menino no carro. Nossa, menino, uma gracinha. A gente trocou olhar e sorriso e tudo. O menino passou no carro, eu passei no meu. Deu uma quadra à frente, um outro passando de bicicleta, assim, lindo também. A gente se olhou. Ai, pistoleira. Sagitário, galera. Eu acabei de me apaixonar 2 vezes seguidas. Como que pode isso? Eu também me apaixono toda hora. O Sagitário é assim, né? Amiga, é assim. Não é nossa culpa. Vou fazer o quê? A gente se apaixona. O sagitariano, ele afronta a ciência, né? Porque pela ciência, a gente não pode se apaixonar. A gente não se apaixona 2 vezes ao mesmo tempo. A gente ama. Ama e se apaixona. A gente pode ama, amar e se apaixonar, não é? Não, a gente pode amar várias pessoas ao mesmo tempo. Mas se apaixonar, não. A gente só se apaixona por uma pessoa. A gente não consegue, cientificamente, a gente não consegue se apaixonar por 2 pessoas, ou mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É muito forte a paixão. A paixão é mais intensa. É uma coisa mais avassaladora, é uma coisa assim, tipo... a paixão é uma coisa mais obsessora. Você tem aquela obsessão pela pessoa quando você tá apaixonada. É isso mesmo. Você já namorou muito? Já. Quantas vezes, assim, mais ou menos, assim, tipo assim, na sua cabeça, assim? Não, mas aí conta ficada, sabe? Não. Ficada se passou de 1 ano, eu acho que pode contar. Não, de namoro, assim, de namoro. Namoro sério. Solteira. Eu tô namorando por semana. Eu gosto assim, moderna. Você namorou muito, Érica? Já, porque eu sou muito, assim, emocionada. Eu fico com a pessoa, já crio um apaixona. Eu já planejo o casamento, onde que vai ser, onde a gente vai morar. Já Você faço ciumenta? Sou, mas não possessiva. Eu sou o ciúme, eu acho que quem ama, quem gosta, tem ciúmes. Né? A gente tem ciúme do que a gente gosta. Até de um objeto que é nosso, a gente tem ciúme. Mas não sou um ciúme... aquele obsessivo, sabe? De tóxico. Não é um ciúme tóxico. Eu também não sou assim, não. Eu sou tóxica assim, no sentido de, tipo assim, tem que ser meu, é minha. Tóxica. Não, eu até... Mas não é aquele na balada até de, compartilho. De fazer barra... Aí, ó, tá vendo? Eu também. A dica não compartilha, não. Compartilha, não. Dependendo da situação, gente, ela não compartilha. Não, eu não compartilho. Ela não compartilha. Mas eu não sou louca, tipo assim, barraqueira, esse povo quer ciumento, quer bater, quer agredir, quer... Não, mas aí a gente tá indo pra um outro
outro porque eu já vi nível, muito né? disso. Olha, Ciúmes. tipo, dentro dos meus relacionamentos, tipo, eu só comecei a mexer no celular do outro porque o outro começou, tipo, a deixa eu ver mexer no se seu, deixa eu ver. Eu falei, tipo... Se você deixa, então deixa eu também. Não é nem por isso, é porque eu, tipo, já imagino o quê? Se a pessoa tá querendo, é porque ela tá fazendo algo ali, ela já começa a achar que eu tô fazendo também, então peraí. Isso é babado. Eu vou prestar atenção nisso a partir de agora. Tipo, se a pessoa tá fazendo pessoa alguma quer pegar coisa, o celular. Porque, então, tipo, se eu nunca, tipo, fiquei olhando o celular de ninguém. Tipo, quer minha senha, tá aqui. Eu não tipo, quem não deve, não teme. Então, quer a prova, tá aqui. Eu fui sempre assim. Então, nunca fui de ficar, pegar celular, deixa eu ver seu celular, deixa eu ver quem você curte, não sei o quê. Nunca tive problema com isso da minha parte. Até porque, gente, quem procura... Acha. Só pra... É igual eu. Não tem como. Esses tempos atrás aí eu fui procurar, né? Tava desconfiada de uma coisa, aí procurei. Achou. Achei, mulher. Aí eu falei, meu Deus. Eu também. Não No era meu pra eu último ter relacionamento procurado, eu foi procurei, assim. achei. No último relacionamento foi assim. Eu procurei, alguma coisinha ficou ali. Já foi traída, Érica? Sério? Conta aí. conta uma traição aí que você pegou. Várias vezes. Várias uma que te marcou, uma que você... A que marcou, que foi foi no início da minha transição. Quer dizer, foi quando eu bati o pé e falei, vou me transicionar. Foi antes da minha transição, né? Aí eu namorava um menino e uma vez eu peguei eu sonhei, gente, eu sou muito bruxa. Eu sonho, eu também. Eu sou muito bem bruxa. assim na minha cabeça é o Cassiano. Gente, eu não sei. A assim intuição também. feminina, tipo, já nasci, né? Então, minha alma sempre foi feminina, então já nasci com a intuição feminina. Então, eu sonhei. E se eu sonhar... Aí já era. Já era, aí tem. Eu sou É um assim sinal, também. é um sinal, é assim mesmo. Eu sonhei que eu sonhei que eu pegava o celular do meu ex e tinha lá... Como que era? Rodriguinho... Nos contatos. Era, no sonho. O nome era Nossa, mas Rodriguinho. é teu nome? Você Nossa, acertou? via. e ela lembra até hoje. Eu lembro, Foi marcante. Foi marcante, porque eu fiquei impressionada comigo. Eu fiquei impressionada comigo. Caraca, você sonhou, olha Eu só. sonhei que eu pegava o celular do menino e tinha lá Rodriguinho. E eu nunca tinha pego o celular dele. A gente tava 4 meses. Eu nunca peguei. Como eu falei... Procurou. 4 meses, né, amiga? É bastante tempo, né, amiga? Não, porque, né, tem gente que fala que não é, mas não é bastante tempo? É bastante Se sim. conviver junto obrigada, todos os dias, gente, Nossa, pelo amor de A Deus. gente convivia praticamente Né? todos os dias Quando você juntos. convive São com a pessoa, 120 quando dias você juntos. compartilha... É um casamento, já é uma união estável. Obrigada! Perante a lei, estável é ótimo. perante a lei já é uma união estável. Obrigada. A partir do momento Dos que 4 meses? a partir Meu do momento Deus, que você gente. planeja um convívio com a outra pessoa, já é considerado uma união estável. Obrigada. Tá? A lei no Brasil mudou. Antigamente, era a partir de 6 meses era considerado união estável. Agora, a partir do momento que você planeja, fez um planejamento de morar, Independente. já é união estável. Não, mas é tipo assim, planeja assim, coisas, né? Não assim, de casar. Mas assim, viagens, planejar. Eu tô chocada. O futuro. Tipo assim, planejar o vamos pra tal futuro. lugar. Fantasia da nossa vamos pra sei cabeça. o que lá. Nossa não fantasia. É, amiga? Obrigada, amiga. Nossa Nossa, eu não vou falar fantasia. nada, gente. Só queria só... E eu tava 4 meses e eu nunca tinha, como eu falei, nos meus relacionamentos, eu não pego no celular da pessoa, eu não sou aquela pessoa obcecada, tóxica, que tem que estar ali possessiva. Não. Tipo, pra mim, as pessoas são livres. Tipo, ela pode me trair agora, como pode me trair indo ali na esquina comprar um pão, fazer... Então, Até porque não eu tem sou bem nem como desencanada impedir, com né? isso. Eu sou muito desencanada com esse negócio. E aí eu sonhei que eu pegava no celular dele num sonho e tinha uma mensagem lá de um Rodrigo. Aí eu acordei, comentei com ele, falei assim, nossa, eu tinha um sonho e tal, que eu peguei no seu celular e tal, assim, assado. Eu já ia falar, Ele, nossa, que loucura. Meteu Ai, louco. Não, mentira. Nossa, que Não, que loucura. isso? Nossa, só em sonho mesmo, que nananana. Meu, eu fiquei com aquilo Eu encucada. não ia nem falar, eu ia pegar o Eu celular. fiquei o antes. dia inteiro com aquilo encucado, Você aquilo não encucado. sentiu uma segurança quando ele falou ali. Não, e eu fiquei encucada, porque realmente quando eu sonho com algo, quando eu sinto tinha alguma algo, coisa. é porque tem alguma coisa ali. Sim. E aí,
Eu fui, ele foi tomar banho. Eu tinha visto uns dias antes, ele foi mexer no celular e eu vi ele desbloqueando o celular e eu tinha visto a senha do celular. Só que até então eu não tinha mexido. Só que a partir desse sonho, aí ele foi tomar banho. Quando ele foi tomar banho, eu fui lá no celular dele e peguei. Gente. Na hora. Rodrigo. Meu Deus. Passada. No sonho era Rodriguinho. Passada. E na vida real era Rodrigo. Mulher, você quer fazer alguma previsão pra minha vida? Nas cartas, os buses. Caraca. Quero uma previsão. Ela sonhou. Eu sonhei. Meu Acordou Deus. e viu. Rodrigo, eu fiquei chocada. Mas aí você pegou mensagem dos dois ali, flertando, tipo... Peguei, já nervosa, né, assim, ó. Ele saindo do banho, eu já tava assim, ó. Nervosa. Meu Deus. Aí quando ele saiu, eu falei, o que é isso? E aí? Aí inventou uma história, como eu tava meio apaixonadinha, eu caí no golpe. Continuou. Aí Continuei. Um mês depois, outra traição. Aí foi quando eu terminei. Ai, teve 2 traições, Teve então. duas. Safado. Foi, teve 2. Mas essa que foi a mais te marcou porque você sonhou, Porque né? eu sonhei e eu vi o nome. Foi a que eu mais, assim, tipo... Ele me chamou de bruxa. Não, o meu primeiro namorado. Mas nós mulheres temos O meu primeiro namorado. Assim, ó, Eu saí de casa não tem também. como. Ele me traiu. O que eu saí de casa, o meu primeiro namorado também, ele me traiu. E eu descobri. Esse menino ficou me chamando de bruxa, acho que 1 mês me chamando de bruxa. Mas é quase, né? Por quê? Eu tô achando. Ele me ligou Muita falando que tava no coincidência. shopping. E aí eu falei, ok, tudo bem e tal, não sei o quê. Mas ok e tal. Ele desligou o telefone. Gente, eu juro, ele desligou o telefone. Quando ele desligou o telefone, passou um vento por trás de mim. Mulher. Passou um vento por trás de mim e eu juro que nesse vento eu vi uma palavra, uma voz falou bem assim, ele tá no motel. Eu juro, assim, eu sei que Será que isso é de Sagitário, amiga? não é. Amiga, sabe por quê? Desculpa te interromper. Porque eu lembrei agora que eu já fui traída, né? Mas eu vou falar de um relacionamento... Por que vocês estão rindo, caralho? Quantas vezes tá também? falando- piada Você tá nesse- falando da qual Qual traição você tá Não, falando? eu vou contar uma faz tempo. Essa realmente faz tempo. Ela mentiu pra mim, falou que tava em um certo lugar. E aí eu vi, eu consegui vê-la no reflexo do celular da pessoa, no reflexo do óculos da pessoa que ela tava. Ou seja, a pessoa postou... Na verdade, e eu vi não no vi. reflexo do óculos dele, ela. Aí eu falei assim, olha que filha da puta, mentiu pra mim. E agora, recentemente, Ela eu vi o viu reflexo também. na televisão. Nossa. Eu não consegui. Eu vi o juro, reflexo ela me na mostrou televisão. a foto, eu fiquei assim. Eu fiquei chocada. Não Eu sei falei como assim, ela gente, vai- reconheceu. Sagitariano é assim? eu acho que a Eu gente acho que tem é. esse negócio de Tem. instinto, de tipo assim, da gente ficar com o negócio na orelha, falando, não, vai lá. E eu, não vou, não é. Não, tá bom, vai, deixa eu ver. Quando vê, Eu muito tenho louco. também, mas eu acho que é porque eu sou muito observadora. Eu me sinto uma pessoa muito observadora. Eu acho que então isso é eu de acho que eu Sagitário. pego assim, tipo, Sei, gente. rápido. Então, e aí quando essa voz passou e falou assim, tá no motel. Eu juro, eu ouvi claramente, junto com o vento, passou e falou essa voz, a voz falou, tá no motel. Ele desligou o telefone, na hora que ele desligou, que eu ouvi isso, eu liguei pra ele de novo, falei assim, você tá na onde? No shopping. Eu falei, mentira, você tá no motel. Ele, não, eu tô... Eu falei, você tá no motel. E aí, na hora que realmente que associei tá no motel, eu ouvi um eco. Eu falei assim, mas você tá em que parte do shopping? Na praça de alimentação. Eu falei, mas eu não tô ouvindo barulho nenhum. A única coisa que eu tô ouvindo é seu eco fazendo dentro de um quarto entre 4 paredes. Nossa. É FBI, filha. O FBI, FBI, meu FBI. Deus. Ele gelou na hora. Ele falou, quando chegar em casa a gente conversa. Esse menino ficou... Você botou rastreador no meu celular? Que não sei o quê. Não, que bruxaria foi essa? Você é bruxa. Você fez pacto com o diabo. Você... Como você sabe? Como você adivinhou? Pode. Vai, mente. Fica mentindo. Foi. Lê minha mão aqui. Lê a minha também, eu quero... Tô pronta, eu tô preparada pra... Eu também. Eu tô preparada. Vou tomar mais quantos chifres? Fala pra mim. Quantos chifres mais eu vou tomar? Eu tô preparada. Meu Deus, judiação. Não, gente, você tá repreendido. A partir de agora, nova vida, amiga. Pelo amor de Deus. Chega de fruta. Não,
Mas pelo seu relato, dá uma dica. Eu vou dar uma dica só pelo seu relato dos 2 casos que você deu. Não, teve mais. Eu tive vários casos, assim. Mas esses foram os que me marcaram, então, sabe? Você falou ele. Então, as 2 traições foram com ele. Não. Uma foi com ele. A menina era bi. É isso? Foi com ele. Foi com ele. Os 2 foi com ele? Foi com ele. Com o homem. Então Sim. deve ter alguma com mulher que eu sei, né? Não, com mulher. Eu tô lembrando. Mulher não é o caso. É que eu tô, tipo... É que eu tô falando assim, as que eu peguei, entendeu? As que eu nas peguei. próximas, você tenta evitar alguém, assim, que, tipo, tem uma atração maior por homem e tal. Ou seja, você tá falando pra mim pra eu não ficar com bi. Na minha cabeça também, ó. Ó. É que não é com bi, mas, tipo assim, que não tem Wagner tava falando isso agora há pouco pra ela. Porque, assim, eu acho que... Eles estavam acabando com a minha vida agora. Vocês são lésbicas? Eu sou lésbica. Eu sou lésbicas. Então, eu acho que dentro da bissexualidade, hétero, amiga. você tem uma preferência a mais. Tem pessoas que têm a preferência mais de ficar com meninas, tem pessoas que mas têm sabe qual que é a preferência de ficar questão? mais com meninos. O meu problema não é a pessoa ficar com um cara. Porque, tipo assim, foda-se, as pessoas elas ficam com quem elas quiserem. O problema é a mentira. O problema é a enganação. O problema é a consideração. O problema é o tempo que você viveu com a pessoa e tal. E a pessoa agir dessa forma, entendeu? Se ela quer ficar com fulano, se ela quer ficar com ciclano, entendeu? Tipo, o problema, sabe? O problema falta de comunicação, eu né, gosto, amiga? eu particularmente, gente, eu gosto... Não, porque, tipo assim, como ela... Né, Mas é real, é real isso. Aí a pessoa isso. chega assim, então, olha, tem uma menina ali e tal. Você faria uma 3? Faço. Então, mas com cara não. Não, com cara não. Então. Não. Por isso nada contra, mas é preferência ali pra quem gosta de mulher. Porque se for pra trair, vai ficar com a menina. Ô, meu, chama ela aí pra gente fazer uma 3. Não vai ser meio que uma... super. Tô indo, né, amiga? Ela vai. Eu fiz. Mas é verdade. Eu fiz uma vez. Mas é por isso que as mulheres lésbicas, as pessoas falam que tem um pouquinho de preconceito com bissexual. Realmente existe. Por conta dessas histórias. Todas as vezes elas voltam pros caras. Mas aí... Tipo, os meninos que eu me relaciono quando eu falo que sou bi, tipo, eles... Nossa, então cadê se rolar com a menina... Falo, rola com a menina, rola. Mas e aí, um cara? Não, cara não. Tem, né? Tem esse tabu, né? Mas é o que eu me atraio, mulher. Igual ele estava falando, mas você também, não sei o que lá. Mas aí, como que eu vou adivinhar? A gente se atrai, acontece. Quando eu fui ver, aconteceu, Aí eu vou fazer o quê? Eu acho que eu me atraí por lésbica até os 32 anos. Cheguei no 32, foi só bissexual. Aí, ó. Aí é um problema. Será que sagitariano também nasce com mal do dedo podre? Sim. Pode ser isso. Eu acho que é isso. Eu acho super também. Porque não é já escolhe o errado. O problema, você vê o problema, você já quer pra você. Pior que eu sou muito assim. Tem o certinho ali que você vê que vai fazer tudo bonitinho por você, a pessoa certinha. Aí tem aquela outra duvidosa. Você já vê, você fala assim, não, acho que minha vida tá muito calma. Peraí, eu vou ali no... Tem um pouquinho de emoção. Pior que é assim mesmo. Comigo é a mesma coisa, que ódio. Mas agora eu não quero não, gente. Eu quero ficar solteira por um bom tempo. Eu tô falando assim, aí semana que vem eu começo a namorar. Eu não vou julgar. Você também é assim, né, amiga? Eu falei, no meu último relacionamento, né? Eu falei assim, olha, a minha meta é ficar 1 ano solteira. 4 meses eu tava namorando, aí, já tá praticamente vendo? casada, morando junto praticamente. Aí, ó. Aí agora, dessa vez, eu falei a mesma coisa. Eu quero ficar pelo menos 1 ano solteira, quero curtir, quero viajar, quero beijar, quero ficar... Ser de ninguém. Quero pegar geral, quero passar o rodo geral. Mas aí a gente não consegue. A dica não consegue. Porque não é a dica, ela meu não amor. Consegue. Aqui também não consegue. Eu acho que ela passa mais que você. Ela não. A dica, ela já beija, gente, ela casa com a pessoa. Culpa que eu me apaixono, ela cara. casa e ela se fica. apaixona, amiga. Ela casa. Não, eu fiquei com uma pessoa... acho que foi a segunda pessoa que eu fiquei depois que eu terminei. Já tô querendo fazer planos tá de... vendo? Não dá. Mas eu tô na minha cabeça, não. Calma, pensa num ano. Eu falei pra minha amiga também, eu falei, olha, mas aí você consegue? E a pessoa? Como que vai ficar a pessoa? Não, eu já deixei bem claro. Eu falei assim, olha, eu deixo bem claro, sou muito sincera também. Eu falei, olha, não quero conhecer outras pessoas. Então, sem emoção. Eu até botei limite. Mas assim, olha, a gente só vai se ver a cada 1 mês agora.
Só vamos se ver a cada um mês. Mas aí se fala no celular todo dia. É isso. É dormir juntos. Ficar falando 24 horas por 48. Mas aí fica manda foto de celular, já era. Não é? A gente se apega. Isso é emocional. Aí quando vê, já tá apega. apaixonada pela pessoa. Aí você vai ver, você fica apaixonada. Pronto. Aí cadê o projeto lá de 1 ano? Foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, porque você se apaixonou e quebrou a cara. E é isso. E tá tudo bem, gente. A gente supera. Gente, faz parte. Né, amiga? Quem não foi, vai ser. Não tem escolha. É isso. Quem não Pamela foi, tem não vai algumas ser. perguntas pra você, não Eu tem? tenho, vamos falar. A gente queria falar um pouco do Noah, como foi o processo de maternidade pra você. A gente sabe que você foi casada. Sim. Então, eu sempre tive vontade de ter filho, né? Desde antes da minha transição. Foi Sempre planejado? Vocês planejaram tudo? Foi. O Noah foi planejado. Não foi nada assim, ai, surpresa. Foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, não foi, porque a gente tinha planejado. A gente ficou 1 ano e meio planejando de ter o Noah. Um ano e meio? 1 ano e meio. Por conta que, tipo, ele, por ser um homem trans e se hormonizar também, tomar testosterona, então tem todo um bloqueio ali de ovulação e tudo. O meu caso também, tomo bloqueador de testosterona, progesterona, estradiol, então acaba mudando todo, né, a nossa parte de reprodução. Então a gente precisou passar 1 ano e meio sem se hormonizar para poder, a gente fez acompanhamento também médico para poder conseguir fazer a gestação. Só que depois de 1 ano e meio que a gente tentou, Feio. a gente desistiu. Meio que desistiu, assim, aconteceu algumas coisas no caminho e a gente falou, se não foi para vir, então não vamos mais. Era pra ser naquele momento. Não vamos mais. Até que quando foi uns meses depois, ele começou... A gente... Foi assim... Eu vou tô tentando rodear pra não dar muito detalhe, mas eu preciso detalhar. Sim. Fica à vontade. A gente ficou 1 ano e meio tentando. Porém, depois de 1 ano e meio tentando, a gente não conseguiu, a gente teve alguns desacasos, assim, e a gente acabou terminando. Porém, a gente morava junto. Então, nesse processo de morar junto, ainda teve o tempo de, vamos se organizar para cada um seguir sua vida. E nesse de cada um seguir sua vida, começou a acontecer umas coisas estranhas com ele, sabe? Tipo, uns desejos doidos, uma alteração de humor. E eu, por conviver, sempre convivi dentro de família, com a minha família, com mulheres, né? Tipo, minha mãe, minha avó, minha tia, sempre tive contato com mulheres, desde minha infância. Então, eu falei, tem alguma coisa errada, isso daí, tipo, algo de errado não tá certo. Falei, isso é sintoma de gestação? Aí eu falei, e a gente tava terminado, já se organizando para cada um seguir sua vida. Nossa! Meu Deus! E aí, eu falei, olha, faz um teste. Eu fui lá, comprei um teste, fiz o teste. Ele, não, mas como assim? Eu falei, faz o teste. Não, mas não é possível que não sei o quê. E ele tinha tomado a testosterona 1 mês antes, assim. Que, como a gente tinha desistido, né, de ter filho, a gente voltou a se hormonizar de novo e tal. E aí eu falei, não, faz o teste. Aí ele fez o teste. Quando fez o teste, positivo. Ele falou, não, isso aqui tá errado, não é possível. Eu falei, vamos fazer outro teste. Acho que era umas 2 horas da manhã, uma coisa assim. Sei que tava tudo fechado, era de madrugada. Eu fui lá no aplicativo da farmácia, pedi outro teste. Na madrugada, eu falei, faz outro teste. Fez outro teste. Tinha lá mais de 3 semanas. Falei, não é possível. Como assim mais de 3 semanas? No dia seguinte, a gente falou, vamos fazer o beta-HCG. A contagem de beta-HCG. E aí a gente foi fazer a contagem de beta-HCG. Aí acho que o beta-HCG saiu acho que uns 3 dias, 1 semana, não lembro mais ou menos quanto tempo. E quando deu, era uma gestação de 3 meses. Meu Deus! Meu Deus! Ele estava já 3 meses grávido e a gente não sabia. E vocês num processo de separar. E a gente num processo de separar. A criança uniu vocês. E aí foi quando a gente, né, sentou, foi algo que a gente tinha planejado, que a gente queria ter. Então, sentamos, conversamos, botamos ali na balança, né, como todo casal, o que pesava mais dentro da relação, e a nossa união é o que pesou mais. Então, a gente decidiu continuar juntos.
Até por causa da gestação também. Você queria muito Queria. Deus. Muito. Deus. 3 meses. Tá vendo? Deus surpreende. Deus... 3 meses já. Eu fiquei chocada quando a gente fez a contagem do beta HCG, que a gente foi na calculadora lá olhar. Falei, gente, como assim 3 meses? Quantos anos o Noah tem? 3 anos. 3 anos? 3 anos. 3 anos. Que gracinha. Tem foto dele? Tem. Deixa eu ver. É. Quero ver foto. Margarida. Eu segui você no Instagram, depois eu vou lá te stalkear, curtir, comentar, te mandar um direct, Vai mandar. te mandar meu WhatsApp. Pode mandar. Essa semana estou... Essa semana você tá livre? Ela tá no momento que ela quer curtir. Essa semana eu estou livre. Não, eu juro que eu não vou me emocionar, ó. tá? Fica tranquila. Eu não vou me Cadê emocionar, aqui? deixa eu ver. Ai, que gracinha. Ah, esse vídeo tava bastante viralizado no TikTok. Como é bonitinho. Ele é lindo. Lindo demais. Ah, graça, Eu parabéns. acompanho desde o começo. Aqui no story dele fazendo um... Hoje foi a meditação. Ah. Estiloso. Estiloso, gente. Eu queria mostrar pra vocês. Mas quem quiser acompanhar, é só seguir ela lá no Instagram, família. Ai, gente, como ele é lindo. Inteligente. Muito. Oh, meu Deus do céu. Graça, parabéns. Deus abençoe Ai, muito. amém, obrigada. Então, e aí... quando a gente descobriu 3 meses, a gente ficou tipo, e agora? Porque uma coisa é a gente planejar, outra coisa é a realidade, tipo, é uma criança, é um ser que vai depender 100% de você. E, tipo, já tá ali, já tava, acho que numa semana seguinte a gente foi fazer a ultrassom, né? A gente ouviu o coração batendo. Sabe, tipo, já tinha o coração batendo. Tipo, falei, caramba, e agora? Já foi. Coisa mais linda. Tudo na vida tem um propósito, né, meu amor? Sim. Tudo na vida tem um propósito. Tem. Mas ele já tava de 3 meses. Não, é isso aí. Deus falou assim. Nossa. Não. Vocês não queriam? Vocês não queriam? Agora vocês vão ter. Não, mas por incrível que pareça, assim, tipo, o meu relacionamento com o pai dele era um relacionamento que, tipo, assim, tinha tudo pra não dar certo. Mas eu sentia que a gente tinha algo pra cumprir. Sabe? Tipo, eu insisti muito, assim, tipo, porque eu sentia... E eu sempre falava, pro pai dele antes, falava assim, ai, vamos ter um filho, a gente vai ter um filho. Ele falava, você tá doida? Que não sei o que. Eu falei, a gente vai ter um filho? Tipo, é como, tipo assim, eu já sabia, era como se algo já tivesse ali escrito, já tava tudo... Acho que Deus já tinha um plano, já tava tudo planejado, que realmente era a pessoa que tinha que acontecer para poder sair o Noah. E quem sabe o Noah seja, né? Tem um propósito, né? Aí, mas tem, claro, tudo tem um propósito. O Noah vai ter um propósito aí, porque eu senti realmente que era pra ser com o pai dele. Porque eu, tipo, tive outras relações. A gravidez, ela viralizou, né? Também, Foi, né? viralizou. Vocês sofreram muito preconceito nessa época? A gente sofreu mais hater quando a gente fez a campanha pra Calvin Klein. E a gente foi parar na Times Square. Uau! Foi. A gente fez uma campanha pra Calvin Klein, a gente parou na Times Square. E aí foi quando a gente sofreu bastante hater. Até pelo... Esqueci o nome dele, o filho do Bolsonaro. Ele postou uma foto nossa no perfil dele e tudo. Tacando hater. Tacando hater. Né? Eu lembro. Eu não sei quem é, gente. Eu não cheguei a ver os haters, mas... Eu sei quem é Bolsonaro. Filho de Bolsonaro, eu não sei quem é, não. Eu sei quem é. Bolsonaro eu sei porque não. E no sistema público de saúde também, vocês chegaram a sofrer algum tipo de preconceito? A gente, tipo, graças a Deus, a gente não teve nenhum tipo de preconceito. Por quê? A gente faz acompanhamento, né, hormonal com a nossa endócrina e é pelo SUS. E é dentro de um ambulatório trans, onde tem pessoas e profissionais preparados para lidar com pessoas trans. Que tudo. Que legal. Porém, dentro desse quadro de hormonização, para hormonização e tal, para terapia hormonal. Porém, como a gente já está há um tempo fazendo terapia lá e a gente conhece todo mundo lá dentro, o diretor e tudo, eles abriram uma exceção para a gente para fazer o nosso acompanhamento do pré-natal.
lá dentro também. Aí a gente conseguiu fazer o pré-natal também pelo SUS, lá dentro do ambulatório. E eles nos encaminharam para algumas maternidades depois, quando foi. E aí uma coisa também interessante que ninguém sabe é que... Gosto assim. Adoro. Quando ninguém sabe, adoro. Uma coisa do SUS que a maioria das pessoas não sabem é que, por mais que seja uma unidade pública de saúde, nós temos o direito, da maternidade, no caso da maternidade, né? Falando no caso da maternidade, a gente tem o direito de fazer visita e escolher se a gente quer ter o filho dentro daquele hospital, dentro daquela maternidade. Então, você pode fazer visita. Você agenda e vai fazer a visita, conhece a maternidade, tudo, para saber se você está confortável de ter... Isso no SUS? Isso no SUS. Pois é, ninguém sabe, nem eu sabia. A maioria das pessoas não sabem. Isso a gente acha que, tipo assim, só porque tá sendo de graça, tipo, até injeção na testa, né? Tipo, tem aquele ditado, tá de graça até injeção na testa. Mas não, a gente tem o direito de escolha. Olha. A gente pode escolher. E a gente fez isso. A gente foi em 2 maternidades, fizemos a visita, isso da maternidade pelo SUS, né, pública. Fizemos a visita. Uma a gente não gostou porque era... muito estagiários, e quem ia ficar além dos médicos, estagiários, ia acompanhar. E como a gente achou muito invasivo, né? Ficar estagiários ali em volta, olhando como que ia ser o parto, nananã. Então, a gente achou muito invasivo, então a gente escolheu uma outra, que já tinha um caso de um outro menino trans também, que tinha tido filho lá. Então, a gente se sentiu mais confortável de ter lá nessa outra maternidade, que foi onde o Noah nasceu. E a gente, tipo, também foi super acolhido, assim, por todo mundo. A gente não sofreu nenhum tipo de preconceito. A diretora lá, da enfermeira-chefe da maternidade, colocou a gente em um quarto separado também, porque, geralmente, né, as mães ficam todas em um quarto só. Porém, no caso, seria um homem trans. Imagina um homem junto com um monte de mulher. Os maridos provavelmente não se sentiriam confortáveis de ver um homem lá dentro com as mulheres dele. Então, ela separou um quarto só pra gente ficar separadamente. E aí, a gente ficou num quarto ali. Tipo, a gente foi super acolhido. Teve todo o acolhimento de tudo, assim. Pena que não é assim pra todo mundo, né? Não é assim pra todo mundo. Nem todo mundo tem a sorte que vocês tiveram de ser bem acolhidos. Sim. Mas é a questão também que eu falo, que às vezes é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Porque, tipo, não é porque é público que é bagunçado. Que, tipo, você tem que aceitar tudo que tem da forma que eles querem pôr. A gente tem direito de escolhas, a gente pode fazer a pesquisa, pode ir lá estudar e escolher. Que conteúdo Tô bom. pensando eu tô pensando se eu engravido. Tô pensando, mas não sei se eu teria coragem. Não sei. Porque você tá rindo. Nada. Tô pensando, eu seria uma ótima mãe. Eu acho também. Mas eu acho que não sei. Não sei se eu teria coragem. Você teria? O parto eu acho que a gestação é bem... Eu amamentei, né? Então, eu ia perguntar isso agora. Era a minha próxima pergunta. Era a minha próxima pergunta. Então, eu imagino pra quem gesta e amamenta. Porque, tipo, o processo da amamentação também é muito tenso, assim. É muito pesado. Eu queria saber o processo da amamentação. Como é foi que esse funciona? processo? Então... Como foi sua experiência? Conta tudo, eu quero saber tudo. Outra coisa que as pessoas também não sabem, né? Não, sabem. É porque a gente não lembra. Mas nós tivemos lá na nossa infância, nas aulas de biologia, na parte de mamíferos. A gente sempre estudou mamíferos e a professora falava que todos os mamíferos possuem glândulas mamárias. Porém, a fêmea desenvolve e o macho não. Mas temos todas né, mamárias. E o que faz desenvolver é o processo hormonal. A glândula né, da fêmea, da feminina, é desenvolvida por causa dos hormônios femininos. A do macho, ela não se desenvolve por causa da testosterona. Então, quando a gente descobriu a gestação do Noah, né, foi uma coisa que me pegou. Porque o pai dele tem mastectomia. Ele tirou a mama, então ele não poderia amamentar. E aí eu pensei, tipo,
como que, depois que já tava lá na barriga, eu falei, como que a gente vai alimentar o meu filho? Como que ele vai se alimentar? E tem a opção da fórmula, claro. Só que eu pensei, falei assim, mas não tem nada melhor do que o leite humano, né? Tipo, para alimentar uma criança, nada melhor do que o leite humano. Então, eu lembrei, eu era uma CDF de biologia. Nossa, eu amava as aulas de biologia. E aí, eu lembrei disso, da questão da glândula mamária. E aí, eu fui pesquisar. Eu pesquisei, só que eu não achei nada na internet falando sobre casos de pessoas trans, de mulheres trans que tenham amamentado. E eu saí pesquisando muito. E aí eu vi lá, tipo, estudei de novo sobre a questão da glândula mamária. Eu mesma fiz uma pesquisa, fiz um estudo sozinha. Caraca. E aí eu falei, eu preciso de uma ajuda de um profissional. Eu preciso de uma médica para tirar essa dúvida. Joguei na internet lá, tipo, médicos que ajudavam em amamentação. Qual que era o médico que faz parte de amamentação? Que é obstetra e ginecologista, que são os médicos que fazem essa parte de amamentação também. Aí peguei um contato de alguns lá, porém eu fiquei com medo, assim, com receio de mandar mensagem e falar o meu caso, né? Tipo assim, falar, você é doido. Eu fiquei com medo de sofrer algum tipo de preconceito. Eu guardei o telefone deles, mas eu fiquei receosa, assim, de mandar mensagem. Até que fomos em um aniversário uma vez, e aí nesse aniversário tinha era um casal de lésbica, só que só tava uma lá. E aí elas têm um casal de meninas, tiveram gêmeas. E aí a gente conversando e tal. E aí ela falando, minha esposa engravidou, comeu óvulo, e nananã, isso e aquilo. E aí a menina vem, mamãe, quero mamar. Ela vai e tira o peito. Eu parei assim, eu falei, mas não foi a sua esposa que engravidou? Como é que você tá amamentando? Eu fiquei nessa, né? Porque ela tinha falado pra mim que a esposa dela tinha engravidado com o óvulo dela. E aí ela tava amamentando. Aí eu falei, mas não foi sua esposa que amamentou? Ela falou... Passada, mulher. Eu tô passada. Eu peguei. Aí eu falei, mas... Eu buguei na hora, assim. Eu falei, mas não foi sua esposa que engravidou? Ela falou, foi. Eu falei, mas como é que você tá amamentando? Ela falou, então, eu fiz a indução da lactação. Aí eu falei, como que é isso? E era justamente na época que eu tava pesquisando. Olha só. Mulher, tudo é sinal pra você, né? Pois é. Passada. Tudo é sinal. Eu tenho uma conexão, assim, universal. Eu tenho uma conexão espiritual universal, assim, muito forte. Ai, Deus. E aí, eu falei, mas como que você fez? Ela falou assim, então, a médica, eu fiz um processo de indução, de lactação, assim, assado. Aí eu falei, então, eu tava pesquisando. Aí eu falei pra ela, né, do meu caso, que o pai do meu filho tava grávido, mas não podia amamentar. E ela era uma seguidora nossa. Ela falou, eu acompanho vocês. Aí eu falei, então, menina. E eu queria saber se eu podia amamentar. Será que pode? Ela falou, olha, não sei, mas eu vou passar o contato das minhas médicas. E você tira a dúvida com elas, porque ela faz muito caso de mulheres lésbicas, né? Muito casais lésbicos, que uma gesta e a outra amamenta. Aí eu falei, então vou pegar. Eu peguei o contato, passei acho que uma semana para entrar em contato, porque justamente eu tava com receio de mandar mensagem e sofrer algum tipo de preconceito, né? Tipo Aí ela falou, você tá doida de fazer? Loucura é essa? Aí eu falei assim, não, mas eu tenho que mandar mensagem. Aí eu mandei mensagem, morrendo de vergonha, morrendo de medo de receber algum tipo de preconceito, assim. Aí mandei mensagem pra ela, aí contei o meu caso pra ela, e aí ela falou, claro que é possível. Olha. Claro que é possível. Eu falei, sério? Ela falou, sim. E ela tinha 2 casos já de outras mulheres trans que tinham amamentado, só que eram casos incubados que elas não quiseram divulgar, não quiseram ficar ali isolados mesmo. E aí eu falei, eu quero. Ela falou assim, então, a gente precisa começar
a partir dos 3 meses de gestação. Eu falei, já estamos com 3 meses de gestação. Nossa, bem rápido. Foi muito rápido. Porque ela falou assim, porque leva um tempo. Foi muito Levam, rápido. tipo assim, levam até uns 6 meses, né? Tipo, uns 5, 6 meses pra começar a lactar. Leva um tempo. Então, a gente precisa começar até os 3 meses. Depois dos 3 meses já fica um pouco complicado, que pode ser que não dê certo. Até nascer e, né, fazer todo o processo. Aí eu falei, então, vamos começar. A gente pode começar amanhã. Aí ela falou, então, vamos começar. Passada. Passada. E aí eu fui. Aí fiz a gente faz assim, uma simulação de gestação dentro do meu corpo, né? Todo o hormônio que é produzido durante a gestação, ela coloca no meu corpo, ela simula, ela meio que sabota o meu cérebro e o meu corpo de que eu tô gestante. Como isso? Com hormônio. Os níveis hormonais. Porque quando você tá gestante, quando a pessoa tá gestante, tem os níveis hormonais ali que o corpo entende que a pessoa está gestante. Caraca. É tudo hormonal. Tudo um estudo, isso. Assim, e você foi confiante, vai dar certo. Eu falei, vamos. Aí a gente fez lá uma simulação de hormônio como se eu tivesse gestante. Primeiro a parte da gestação, né? Pro meu cérebro entender que eu tava gestante. E aí, quando vai um pouco próximo do parto, ela simula o pós-parto. Os níveis hormonais do pós-parto, que é como se, tipo assim, aí eu já pari agora. Corre algum risco de saúde, assim? Tem algum risco que pode ocorrer nessa simulação? Não, só tem os efeitos colaterais, que é o aumento da mama. Aí, tipo... Psicologicamente... Mexe com a cabeça? Não, com a psicológico mente, sim, porque é hormonal, né? Tipo, é a mesma coisa de uma pessoa gestante. Tipo, fiquei perturbada, fiquei estressada, fiquei... Como se você estivesse grávida. Como se eu estivesse grávida. Imagina 2 pessoas grávidas dentro de casa. Imagina Até 2. desejo, eu senti. Pega o copo pra mim, eu tô grávida, mas eu também tô grávida. Eu senti um desejo louco de comer cuscuz com pimenta. Passada. Meu Deus. Eu passei a gestação toda comendo cuscuz com pimenta. Passada. Eu tô chocada, amiga. Te juro, eu pegava um prato de cuscuz assim, ó, tacava o pote de pimenta assim, e eu comia cuscuz com pimenta. Meu Deus. Eu sentia até desejo. Eu tô chocada. Que bacana isso, cara. Isso tem que ir pro ar, amiga. Tá aí uma informação que Porque muita eu acho gente que muita gente não sabe, né? Acho que muita gente não sabe desse processo, né? Mas isso aí foi feito... Não foi feito pelo SUS, essa médica. Foi um particular. processo particular, Foi né? caro, amiga? Não tem pelo SUS. Desculpa a pergunta, foi caro? Não foi caro. Não foi caro. Dentro de, sei lá, você pode falar? Na época eu paguei R$600. R$600? A consulta. A consulta. Cada consulta. Então, eu paguei uma vez só. Ela fez alguma parceria com você? Não, eu paguei uma vez só a consulta. Dentro dessa consulta, ela passou os medicamentos. Aí os medicamentos era uma nota caro, né? também. Porque tinha que tomar bastante. Tipo assim, acho que era 10 comprimidos por dia que eu tomava. Meu Deus! Mano. Porque eram os meus também, né? Do meu processo hormonal. Então, tipo, era os meus mais o da lactação que eu tomava. Então, dava uns 10, 11 comprimidos por dia que eu tomava. Você nem saía de casa, né? Imagina, tomar 10 remédios pra cacete. Era. Não, mas eles não tinham efeito colateral. Não tinha? Isso não, era só no corpo mesmo. Mudança corporal mesmo. Tipo, acúmulo de gordura. Aumento da mama. E aí, eu recebo muitas mensagens, né? De, vou colocar meu marido pra amamentar. Sabe? Tipo assim, umas mensagens assim, agora vamos dar pra gente colocar os homens pra amamentar. Mas tem essa questão da mudança corporal. Tipo, o homem vai estar disposto, o homem cis, hétero, ele tá disposto a ter essa alteração corporal da mama, do aumento da mama. Mas isso aí eu acho que é uns comentários meio de deboche, né? Tipo, de deboche, entendeu? De pessoas sem noção. E a gente precisa bloquear a testosterona também para poder fazer a amamentação, porque a testosterona, ela empata muito. Né, ela bloqueia dos dutos ali de produzir. Então, a gente tem que bloquear a testosterona, subir estradiol, subir progesterona. E daí tem que ficar nessa, tipo, de sobe e desce níveis hormonais, como eu falei.
o hormônio da gestação é um e um pós-parto é outro. Então, a gente simulou a gestação e simulou o pós-parto no meu corpo. No pós-parto, a gente diminuía tal hormônio e subia outro hormônio, sabe? Era assim. Que aí, quando o corpo identifica, tipo, o bebê nasceu, agora a gente precisa liberar o leite. Foi basicamente isso. E, no meu caso, elas ficaram muito surpresas, porque eu acho que foram com 20 dias, eu já estava lactando. 20 dias. Eu já estava lactando. E elas, tipo assim, dá um prazo de 3 a 5 meses, assim. Porque corre o risco de não dar certo. De não dar certo. Né? E ela falou que, tipo assim, dos casos assim, de mulheres cis que elas fizeram, o meu foi mais rápido. Até o das mulheres cis que elas faziam, assim, o meu caso foi muito rápido. Foi muito rápido, o meu corpo aceitou muito rápido. Ela é uma bruxa. Tá comprovado. Ela é bruxa, amiga. Faz um pedido pra ela. Eu quero que ela leia mesmo antes dela ir embora pra ver o que vai acontecer comigo. Meu Deus, eu tô chocada. Pior que essa informação, você não acha. Não acha. Não acha. Hoje tem. Hoje tem. Se você jogar na internet, vai ter várias entrevistas minhas, várias matérias falando porque eu, né, tipo, dei início a colocar a minha cara lá pra, tipo, pros haters e tudo. Como eu falei, teve outros casos de outras meninas, mas elas não divulgaram. Foi bem ocultinho. E eu quis, sabe, divulgar porque eu pensei em mim, porque quando eu fui, não tinha informação. Não foi nem ela quis ficar famosinha por causa... Não, foi por transmitir mesmo a informação para as pessoas, sabe? Principalmente para minha comunidade. Que é necessário. Que muitas não sabem. Necessário. Sim, muitas não sabem dessa possibilidade, não sabia, né, até o entanto. E hoje eu sou uma referência, assim, para as meninas. E muito obrigada por isso. Amamentação, de mulheres trans que amamentam. E então, tipo, foi muito rápido. E aí eu passei por todo o processo de como uma mulher cis passa. Tive leite empedrado, tive febre, senti dor, senti rachadura. Sofreu um pouquinho, mulher. Eu não romantizo a amamentação, é o que eu falo sempre. Eu não romantizo. Eu achei que era assim, nossa, vai ser lindo. Não nossa, né? vou amamentando. Vou olhar. Sabe que não é. Vai tocar aquela musiquinha de fundo. Não é fácil. Não. Só que não. Não é. Não. Oh, meu Deus. Quando começou a rachar o peito, meu Deus do céu. Dói, amiga. Minha Nossa Senhora. Não, olha eu falando como se... E lá, tipo assim, machucado, assim, não, machucado. Minha cunhada teve... Machuca. Porque e você o bebê também machuca, né? E você ainda tem que deixar ele, mesmo com o peito machucado, você ainda tem que deixar ele lá chupar, sugar, e ele suga. Gente, aquela gengiva dele, parece que... Não, mas eu imagino que deve doer muito. Dói. Porque a gente já no normal, se você dá um soco aqui, dói? Não dói? O nosso aqui, ó. Entendeu? Dói. Então, Imagina chupando. Na TPM, né? Na menstruação, o bico não fica sensível? Fica. E até a blusa raspa, assim, incomoda. Dói, fica sensível. E né? o Noah mamou até quantos anos? Eu amamentei ele até uns 3 meses. Uns 2 meses e pouquinho pra 3 meses. Sofrendo. Porque eu comecei a sentir muita carga. Era livre demanda, né? A amamentação dele. Então, tipo assim, ele chorou, bota no peito. Acordou, bota no peito. Era assim. É assim. E aí, começou aquela carga, tipo assim, eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia fazer minhas coisas, eu não conseguia, tipo... a gente tava gravando muito conteúdo, era muita publi, sabe, tipo assim, eu não tava conseguindo dar conta de tudo. Eu tava ficando com olheira, eu tava ficando... Tadinha. Acabou Chegou de passar uma por uma hora. Você, mãe querida! Chegou uma hora que o Noah, a gente colocou o Noah pra dormir na cama com a gente, no meio da gente, e na madrugada... O pai dele, tipo, só levantava a minha blusa e botava ele no meu peito, porque eu tinha que descansar. Então eu falei, levanta, eu dormindo. Ele acordou, bota a cabecinha dele lá no meu peito. Que eu vou estar dormindo. Que eu vou dormir. Mas muitas mães passam por isso. Mas é automático já, menina. Já coloca ali, já... E aí eu fiquei, tipo, aí eu comecei eu falei para as minhas médicas, né? Falei assim, doutora,
eu não tô aguentando mais, não tô conseguindo dar conta, vamos começar, e se eu colocar mamadeira? Aí elas falaram, ó, a gente pode fazer, né, tipo, uma mamada peito, uma mamada mamadeira. A gente vai oscilando, uma mamada peito, outra mamadeira. Porém, corre o risco dele rejeitar seu peito. Por quê? Ele vai saber que a mamadeira é muito mais fácil de ele sugar. Para qualquer bebê que tá amamentando, ele sabe que a mamadeira é mais fácil de puxar o leite do que o peito. Então ela falou, corre o risco de ele rejeitar seu peito, dele não querer mais. E foi o que aconteceu. Eu comecei... Você foi substituir, ele preferiu a mamadeira. Fui oscilando Aí até... ele foi... Chegou uma hora que ele não queria mais. Ele começava a botar a língua assim. Ele começava a empurrar com a língua meu peito, assim. Não, então, eu me senti culpada. Ah, por quê? Me veio o sentimento de culpa. Porque eu idealizava que eu iria amamentar ele até os 6 meses e tudo, como tudo bonitinho, até 1 ano. E aí eu comecei a ter o sentimento de culpa, de tipo assim, ai, acabei com a saúde do meu filho, acabei com o desenvolvimento do meu filho. Não. Aí as médicas conversaram comigo, falou, não se sente culpada, ele amamentou, os primeiros dias eram mais importantes do leite humano, então fica tranquila, nananã. E aí eu fui conseguir lidar, assim, dei uma superada nessa questão. Ah, amiga. Então, a amamentação é fácil? Não é fácil. Não romantizo, não romantizo. Faria de novo? Faria. Olha, então, olha o spoiler aí. Vai vir mais uma criança. Ai, quem sabe a irmã do não. Passada. Tem planos? Tem planos? Não tenho planos. Não Falou tenho. assim, jogou pro universo. Joguei. Se for pra ser, vai ser. Se for pra vir, vai vir. Se for pra vir, vai vir. Mas não tenho planos, não, assim. E hoje você se sente respeitada como uma mãe trans? Eu sinto, mas a internet ainda continua aquele mundo de terra de ninguém, né? Eu ainda recebo bastante haters das pessoas me invalidando enquanto mãe. Principalmente, tipo, ainda nos meus vídeos que viralizam de amamentação, de que, eu fui pedófila, já me chamaram até de pedófila por estar abusando de colocar a criança pra sugar o peito masculino, né? Tipo assim. Gente ignorante, gente arrogante. Eu tô impactada. É umas coisas bem pesadas, mas graças a Deus. Nossa, isso é muito fiz pesado. terapia. Você fez terapia, amiga? Fiz, tive que fazer terapia. Meu leite secou por causa desse tipo de comentário na época. Eu cheguei a secar meu leite. Foi muito estresse psicológico, assim, dos haters. Eu achei que, tipo assim, como eu falei, eu romantizei, né, a amamentação. Eu achei que ia ser um conto de fadas, tanto na vida ali, no meu convívio, como na internet, da exposição e tudo, mas não foi. Sabe, tipo, eu recebi bastante haters, assim. Pesado nesse nível, assim, de pedofilia, de falar que eu era uma pedófila por estar amamentando que horror, o meu filho. Mas ainda existem pessoas assim. A gente tá longe de acabar com isso, né? Infelizmente. É igual você falou, você fez terapia, hoje você já, tipo assim... Hoje você, fulano, ciclano. Não, hoje sim. Você ignora, seja, Eu olho, sim, aí eu vou lá no perfil, aí eu olho se vale a pena dar um processo, eu vejo se tem dinheiro, aí se tem dinheiro a gente processa. Fica a dica pra quem Fica a dica, tá? Fica a dica pra quem olha lá no perfil dela. Já tem pessoas aí, a gente já tá em processo por causa disso, justamente. Tem uma influenciadora também que eu tô... Uma influenciadora? Aí é pesado. Aí é pesado. Mas aí vale a pena o processo. Uma influenciadora mãe cristã. Falou merda. Foi. Gravou falando? Não, postou fotos minhas. Postou? Fotos da imagem do rosto do meu filho, com um discurso de ódio. Isso é um processo. Já estamos. Você já ganhou, essa causa ganha. E como é o convívio hoje com o pai do Noah? Não, hoje a gente preza, né, pela convivência pró ao Noah, né? A gente tenta fazer o máximo possível ali de ter uma amizade, de ter um contato, de sempre estar juntos nos eventos de escolinha, a gente sempre tá juntos, em reunião de escola. A gente sempre tenta fazer o máximo, assim,
prezar pelo máximo do convívio, da amizade, em pró dele, sim. Lindos. Parabéns. É isso. Tá assistindo? Maturidade. Tá assistindo, será? Pai do Noah tá assistindo? Eu não sei. Ué, não sei. Não tá, não? Não sei. Ué, não tô perguntando. Eu dou assim, um beijo. É isso. É isso, gente. Maravilhosa, eu tô chocada. Acabou já? Acabou. Não tem mais perguntas? Gente? Na verdade, a gente passou da horário do Tá podcast. passando. Aí o Wagner vai cobrar caro da gente, hein? Ele vai falar assim, ó. O Wagner só deu só R$2.000 essa entrevista. Érica, muito obrigada, tá? Por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada por essa entrevista, obrigada pelo ensinamento, por tudo que você falou. E não tem mais nenhuma, nada? Sério, a gente já vai embora mesmo? Nenhuma pergunta pra encerrar? Deixa eu ver. Um bate-bola com ela? Um bate-bola? Não lembra do bate-bola? Um bate-bola, mas a gente vai ter que cortar. Um bate-bola com ela. Como que era o bate-bola mesmo que a gente fazia? O bate-bola. Pra gente finalizar esse podcast maravilhoso, gente. Quem não curtiu ainda, gente, curte aí. Quem não se inscreveu, né? Se inscreva. Você tem que me lembrar, viu? De ficar falando pra galera que tá nos assistindo. Se inscrever no canal. Tem que se inscrever no canal. Entendeu, família? Tem que se inscrever no canal e tem que curtir também o canal pra nos ajudar aí a voltar. Na real, já voltamos, né? Pra gente engajar mais. Então tá, vou fazer um bate-bola aqui. Bora então. fazer um bate-bola. Vai, Pamela. Manda o bate-bola. Aí eu faço um, você faz outro pra ficar mais... Não, pode fazer você. Pode fazer? Pode, meu amor. Você é a nossa Vamos lá. apresentadora 2.0. Ela quer as perguntas particulares. Tem que pensar. A parte pior fica ela comigo, quer fazer, a parte de pensar, eu que tenho que pensar. Não, ela quer fazer as perguntas particulares. Ela é outra. Ela é que entra. A minha no off, gente. A dela é outra. A dela é outra. Ela é no direct. Desde o início que ela no não WhatsApp. Ah, você me daria um selinho? Por que um selinho? Gente, pelo visto, a gente vai terminar esse podcast. A gente vai fazer um bate-bola aqui rapidão. Mas a gente vai terminar com a Érica a dica dando um selinho. Vai, beijo, faz um talvez. bate-bola Pra e que aí... um selinho quando a gente tem duas línguas? Tá, 3 poxa. com a sua, né? Não, olha a língua dela. Eu já vi. Que isso? Eu fiquei curiosa. Eu fiquei bem curiosa. Tô pensando aqui. Passada. Doeu muito pra fazer isso? Não. Porque tem anestesia, né? Quando você fez? Faz tempo? Nossa, faz muito tempo. Muito tempo. Tem como reverter? Tem. Tem? Nossa. É Mas você não reversível. quer? Não. Deve utilizar, né, amiga? Bastante. Bem, inclusive, eu acho. Então. Vai, amiga. Para nós mulheres é interessante. Muito, inclusive. Muito interessante. Eu gosto muito. Vamos lá. Não vamos perder o foco, gente, porque esse podcast tá indo para outro nível. Não. Mais 18. Bate bola com Vai ter um vocês. proibidão. Vai ter que fazer um mais 18. Vamos fazer um mais 18 com ela. Depois aqui A gente pode marcar. Gravar. Mais 18. Um lugar no mundo. Um lugar no mundo? Dubai. Muito bem. Comida que não vive sem. Arroz e feijão. Arroz, Brasileira. feijão, arroz, feijão. Um sonho realizado. Meu filho. Um sonho ainda a ser realizado. Só a Deus pertence o futuro. Talvez um bebê logo aí, gente. Acho que o Noah vai ter uma irmãzinha. Eu acho que o Noah vai ter. Uma música que te define, que você gosta muito e que você... Acho que tem tudo a ver com woman. você. Qual que é essa? I'm a woman. Tá. Uma mulher que te inspira. A minha mãe. Gente, que linda. Série ou filme favorito do momento? Do momento. Tá assistindo alguma coisa pra recomendar pra galera? Ai, gente, eu sou viciada em Game of Thrones. Ai, eu já assisti. Todo É mundo, bom, né? né?
É maravilhoso. Eu gosto. Eu já assisti 4 vezes. Sério? É top, é top. O que você diria para a sua versão de 15 anos? Minha versão de 15 anos. Isso. Eita. Nossa, Essa é... Ela até respirou, tipo... Seja forte. É isso, tipo... Continue na resistência, na resiliência que a gente vai conseguir. Maravilhosa. É isso, gente. É isso. Terminamos então esse podcast lindo, maravilhoso. O podcast mais lindo. O podcast mais colorido, mais lindo. Tá bom, adorei. gente? Obrigada, gente. Lembrando que... eu não sei... vai ser... Esse podcast vai ser... Não Pode falar. finalizar, porque... É só finaliza. Só finaliza, Peraí, gente, porque a gente corta. vai ter que cortar, Só vai ter que corta aí. finalizar. Não fala data, nada, né? Não, porque a gente vai pro porque ar quarta-feira. Tá bom, gente, esquece que eu falei, Aí tá bom? fala que sábado assim nós mesmo. estaremos ao vivo de novo. Sabadão, todo sábado. Todo sábado a gente vai estar ao Todos vivo. os sábados ao vivo, a partir das 16h30. A partir das 16h30, todos os sábados ao vivo, aqui com vocês, tá bom? Quer Érica, dizer mais mais uma alguma vez. coisa, Quer dizer mais Érica? alguma coisa, Érica? Não, obrigada. Só obrigada pelo convite. Ah, o selinho. Selinho, Obrigada por por estar favor. aqui. Não, peraí que eu vou Peraí. filmar isso aqui. Tem que ter um filmar. Gente, vou colocar música de fundo. Vou colocar uma música aqui, ó. Nossa! Eita! Que isso? Ela me beijou, gente! Foi ela, não foi eu, foi ela! Pronto. Nossa, que língua! Meu Deus, Ana, não esperava, eu juro. Assediadora. Eu quero de novo, mas eu quero no off. Beijo, gente. Eita. Beijo, gente. Fui, gente. Beijo. Que isso, mulher, você me beijou.